Seja bem-vindo ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos nos concentrar na promessa de um reino inabalável que Deus nos fez. Você sabia que eu e você podemos ser cidadãos de um reino que nunca vai passar? Este é o tema do nosso programa de hoje. Não saia daí, porque o Lições da Bíblia está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E como é bom estudar a Palavra de Deus. Eu entendo que a Palavra de Deus é um maná precioso, sabe? É uma nutrição espiritual. Não podemos ficar sem a Palavra de Deus. Esse programa aqui existe, não é só para você assistir. É para você ser estimulado a estudar a Palavra de Deus todos os dias. A gente se esforça aqui, se prepara para esse momento, para que a Palavra de Deus chegue à sua vida e você continue fazendo uso dela individualmente, no seu lar e também compartilhando com outras pessoas. Eu tenho a alegria de receber mais uma vez meus queridos amigos de jornada aqui, de temporada, para mais um estudo nessa semana. E você, eu tenho certeza que também está recebendo essa equipe com muito carinho, da mesma forma como tem me recebido em outras temporadas. Eu apresento a vocês mais uma vez o meu amigo pastor Edmilson Lima. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez, pastor Vinícius. É sempre bom a gente estar aqui no programa, estar na Novo Tempo. Sim. Olha, tem gente que tem um sonho de conhecer aqui a TV Novo Tempo, viu? E esse sonho ele é legal, porque eu gosto de vir aqui. Vocês tratam a gente com carinho. Eu moro ali em Arthur Nogueira, não é? E às vezes tem que ficar no hotel. Eu agradeço de coração pelo carinho com que nos recebe e é bom a gente estar aqui. Por falar em Arthur Nogueira, mando um abraço para a região ali onde eu moro, nossa comunidade adventista ali, nossos amigos que assistem a Novo Tempo. Arthur Nogueira é uma boa cidade, ali está a sede da igreja para todo o estado de São Paulo. Eu lidero esse setor da Escola Sabatina, Ministério Pessoal, ASA, que é a Ação Solidária. Mas temos ali também outras frentes de trabalho. Nosso líder é o pastor Maurício Lima, um homem de Deus. Um abraço, pastor Maurício. Um abraço, pastor Maurício, pastora Sara Lima, uma mulher, uma grande serva de Deus também. E os nossos demais amigos que temos ali que trabalham para servir o nosso Deus. Muito legal, pastor Edmilson. Pastor Adriane, que legal ter você de novo também. Seja muito bem-vindo aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Com certeza, muito bom estarmos juntos. A gente aprende, a gente cresce, né? E a gente fica feliz também de contar com a audiência e com cada um que nos acompanha na sua casa, em diferentes lugares desse país, do mundo mesmo, né? Que a bênção do Senhor esteja com cada um deles. Amém. Pastor Luiz Piazzi, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado. Para mim é um privilégio maravilhoso estar com vocês aqui. E como não poderia ser diferente, hoje o meu abraço vai para um trio muito especial. Para você, pastor Vinícius, para você, pastor Nobreza, para você, pastor Mili, porque durante os momentos em que passamos juntos aqui, eu confesso que eu fui muitíssimo abençoado, não só pelas horas que passamos aqui, mas pelos momentos de descontração que tivemos juntos, pelas horas agradáveis que passamos aqui nesse lugar. Foi uma grande bênção. Então, obrigado pela gostosa companhia de vocês. Deus envia, né, pessoas especiais na nossa vida para fazer a diferença em momentos muito importantes. Então, muito obrigado. Depois de várias semanas, ele já está em clima de despedida. Temos mais uma semana. Temos mais uma. A última eu estou guardando o meu abraço especial. Você vai pagar o almoço será agora lá para nós. Tá certo, eu farei com alegria. É verdade. Obrigado, Luiz, aí, por esse abraço querido, viu? Tenho certeza que todos os seus abraços foram recebidos com muito carinho e o pessoal espera o próximo programa na semana que vem. Tá certo. Meu amigo, faz a oração para a gente começar o nosso estudo agora. Querido Deus, nossa gratidão por Tua companhia neste estudo. Nós estamos aqui para receber as influências da Tua Santa Palavra, que está sendo estudada de maneira tão carinhosa. Obrigado por isso, abençoe agora a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Adriane, você tem nos ajudado muito a compreender a estrutura do livro de Hebreus. Isso é muito importante porque, às vezes, a falta de contexto impede ou dificulta a compreensão
de um determinado texto. Então, quando a gente entende como ele foi amarrado, a estrutura do texto foi construída, fica mais fácil. Você tem ajudado a gente a aclarar esse entendimento. Nós chegamos agora ao capítulo 12 de Hebreus. Já semana passada já falamos um pouco do início do capítulo 12 e agora vamos avançar um pouco nesse capítulo. E eu queria que você nos situasse aqui em que pé estamos, em que momento estamos da carta. O foco da nossa discussão de hoje, nosso diálogo, está num bloco de versos bíblicos que vão do verso 18 do capítulo 12 até o verso 29. Então a gente está no finalzinho do capítulo 12 para dar aí, digamos, a transição para o capítulo 13, que vai ser a nossa próxima conversa que a gente já está aqui apontando para ela, né? Mas a gente não chegou ali ainda. Curioso é que nos versos 18 e 22 nós temos essas falas aqui do apóstolo. No 18, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável, e ele vai ter uma descrição grande aqui, para se lembrar da época do Sinai, mencionando até Moisés. Nós não estamos nesse monte. Ele vai contrastar. Nós estamos em um outro monte, verso 22, que é o Monte Sião. A gente já conversou em momentos anteriores que o Monte Sinai não era para ser um monte para o medo, embora fosse um monte para que se tenha temor. E a gente até destacou que Deus gostaria de demonstrar sua grandeza e a seriedade das coisas. Mas, de alguma maneira, o povo só levou para o lado do temor, como a gente colocou aqui, né? E o que a gente observa no verso 22 é um contraste entre o temor do povo no Sinai com a chegada do povo em Sião, que é um tom positivo. O Sinai não precisaria ser negativo, ele foi por causa da postura do povo, até mesmo com bezerro de ouro, né? E vários outros elementos. O curioso é que Hebreus traz para nós uma linguagem bastante retórica das coisas. E a gente vai tentar amarrar isso com outras partes da carta. Me permite fazer apenas um parêntese, você continua o seu raciocínio, sobre essa questão de Sinai versus, entre aspas, Sião aqui, que não deveria ser versus, né? Porque não estão em oposição. É interessante pensar que lá no Sinai o povo ainda não havia feito a aliança. Logo, o povo não era uma nação sacerdotal ainda, eles seriam a partir da aliança. Estava no processo. Exatamente. Né? Então, por não serem uma nação sacerdotal ainda, que seria posterior à aliança, o Sinai ficou restrito a Moisés. Veja que ninguém podia passar, só ele podia passar. Mas depois da aliança e depois que eles chegassem ao destino, porque o Sinai é o ponto de partida, o destino é Canaã, Jerusalém, o Monte Sião, ali toda a nação sacerdotal teria acesso direto à presença de Deus. Essa era a promessa. Então me parece que aqui em Hebreus o apóstolo está evocando essa ideia. Olha, no Sinai vocês não podiam e tiveram medo, tudo bem, está tudo certo. Fazia parte do script. Mas em Sião vocês podem entrar à vontade porque somos uma nação sacerdotal. E construindo junto com isso, assim como o Sinai não era apenas o elemento do temor, como acabou sendo, né? Para o povo, mas tem mais elementos ali. O foco de Hebreus vai ser o lado do temor, até Moisés, ele vai dizer, tremeu ali. Então há um foco aqui. Quando vai falar de Sião, também não está falando apenas de algo, digamos, só fácil e simples. Não, tem também o Deus que é juiz de todos. E cuidado para que você não rejeite esse juiz que está falando. Porque se no Sinai não se poupou, imagine agora. Então veja que não é assim um contraste Sinai ruim e Sião salvação barata. Não é isso. A gente tem seriedade no Sinai e tem graça. A gente tem seriedade em Sião e tem graça também. Esses elementos são importantes. O curioso é que eu mencionei a estratégia retórica do autor. Nós, na experiência da fé, nós podemos estar no Sinai junto com o povo, tendo a experiência que o povo teve, que não é o que o autor deseja, né? Ou podemos estar em Sião. O desejo dele é que nós estejamos em Sião. Nós já estamos, essa projeção, né? Já estamos ali, mas veja que Deus é juiz de todos. Não recuse. A história não terminou, não é uma projeção de ainda salvação pronta, não. Nós já estamos em Sião. Veja como ele vai adiantando as coisas. Assim como nós ainda não estamos no céu ou não temos acesso ao santuário celestial fisicamente, mas já podemos entrar nesse santuário pela graça e podemos nos aproximar com confiança. É a mesma ideia.
retoricamente falando, nós comentamos no capítulo 11, a nuvem de testemunhas, elas estão como se estivessem na arquibancada da corrida, outra estratégia retórica. A memória dessas testemunhas se coloca diante de nós. E a gente falou que em Hebreus a gente não tem a fórmula está escrito, a gente tem a fórmula Deus falou, Deus diz, e por meio dos textos do Antigo Testamento, Deus fala ao Filho, tu és meu filho, hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E Jesus diz para o Pai, estes são os meus irmãos, né? Eu não tenho vergonha de chamá-los irmãos, eu vim aqui para fazer a tua vontade. O Pai e o Filho estão conversando e nós estamos ouvindo essa conversa. E a conversa de que tu és meu filho, hoje te gerei, é a conversa da entronização de Cristo. Tu és sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é a entronização, a celebração do sacerdócio de Cristo se iniciando. E isso ocorre em Sião. Estamos em Sião já ouvindo essas vozes. Nós participamos por meio de Hebreus da entronização, porque nós estamos ouvindo essas coisas. E ao ouvirmos, nós estamos observando diante dos nossos olhos o plano da salvação se desdobrando. Ou seja, através daquilo que Cristo fez e pela fé que temos nele, por causa dele, por tudo que ele já realizou, nós agora já somos participantes desse sentimento, desse pré-anúncio, desse momento, que já nos coloca neste monte para poder viver essas bênçãos. Exatamente, ele coloca a gente no centro da história se passando, né? A ponto de sermos chamados de primogênitos. Alguns não entendem bem, né? Como é que a gente é primogênito? Já tem, enfim, somos primogênitos porque Jesus é o primogênito. Ele é nosso irmão mais velho, não é? Mas nós somos primogênitos junto com Jesus. Então adentramos ao santuário, nós nos encontramos o autor de Hebreus até coloca anjos. A gente pode visualizar pela fé Sião, a ponto de termos anjos que são os que estão em volta do trono de Deus. E dentro dessa participação, só para fechar, o verso 28 vai dizer que nós estamos recebendo um reino. E é interessante essa ideia de que a gente não recebeu completamente e nem vai receber. A ênfase é que nós estamos recebendo, nós já estamos participando disso, né? Olha, eu não posso deixar de falar algo aqui agora. Gente, nesse momento, você pode então visualizar que você é um nobreza. Verdade. Entendeu? Esse é o momento, estamos diante do nosso rei. Pela fé podemos visualizar Sião, nós adentrando ao trono da graça e nós todos sendo nobrezas. Amém? Amém. Deus seja louvado. O maior significado teológico Não da é? Encontrei a teologia da nobreza aqui. Teologia da nobreza, é um bom título, hein? Estamos recebendo o trono, o reino, melhor dizendo. Você pode ver, olha só, nessa oposição entre Sinai e Sião, né? O Sinai é no deserto. O deserto é um local de passagem, de peregrinação. O deserto é um local que a gente não quer ficar nele, a gente passa por ele. É aqui eu entendo um pouco da ênfase do apóstolo. Não é o deserto mais, gente. Não é mais um monte tremendo, fumegando, o temor, o terror, as bestas do deserto. Não é nada disso. Agora vocês estão em Sião. E Sião é o lugar da celebração, é o local do sacerdócio. Então vamos nos apropriar dessas bênçãos nobres que Sião nos oferece. Amém. Né? O versículo 28, que é o verso assim, chave da nossa conversa nessa semana, Bem lembrado. diz assim, por isso recebendo nós um reino, vocês disseram. E aqui eu queria destacar o adjetivo, amigos, olha, um reino inabalável. Veja que interessante esse adjetivo, porque ele está em oposição a outros tipos de reinos. E se você olha, por exemplo, as profecias de Daniel e Apocalipse e a sequência dos impérios, você vai percebendo que a proposta imperial, sobretudo de Nabucodonosor, lá em Babilônia, era de um reino que não passaria. Ele imaginava, como a cabeça de ouro da estátua de Daniel 2, de que o reino dele seria eterno. Mas esse reino foi abalado, ele foi sucedido por outro império, que também imaginou que seria sem fim, o Império Medo-Persa, que também foi sucedido pelo Império Grego, que por sua vez foi sucedido pelo Império Romano, até chegar nos dias de hoje. Os reinos do mundo, eles passam, eles são abalados. E quem abala
os reinos desse mundo, é Deus que está no controle da história. Daniel 2 nos informa disso. Há um Deus no céu. Esse é um refrão em Daniel, né? Há um Deus no céu. Os imperadores podem imaginar em algum momento que eles são os donos do mundo. Eles serão abalados. E é muito importante ver isso porque a pedra, estou trazendo Daniel 2 aqui, né? Sim. A pedra que vem, o que ela faz com a estrutura da estátua? Ela destrói a estátua, ela abala a estátua e estabelece um reino sem fim. Ou seja, reino inclusive, inabalável. quando essa pedra vem, ela atinge os pés. Atinge os pés. Na representação dos tempos em que vivemos. Os reinos divididos atingem os pés. Exato. Mas tudo se abala. Cai tudo. Não sobra nada, tudo vira pó. E eu acredito que o texto em Hebreus que traz essa compreensão assim, dessa maneira poderosa, é o verso anterior ao 28, que diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Coisas que não são abaladas. Exatamente. O que não se abala? O que não se abala? O mundo se abala. Veja, as aparências, as estruturas, como você olha, por exemplo, né? Vamos pensar aqui nos nossos dias, né? O World Trade Center, um dos maiores prédios do mundo, nos 2 prédios. Quem um dia imaginou que aquilo um dia ia cair? Aquilo era o símbolo do poder econômico norte-americano. Claro que os americanos ainda continuam fortes, lideram a economia mundial, mas aquilo foi um abalo. Veja, por exemplo, coronavírus, pandemia mundial. Como isso, pandemia, né? Como isso abalou as economias? Quem esperava? De uma hora para outra, esse mundo passa, as coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. A palavra de Deus é inabalável e aqueles que seguem a palavra de Deus também são inabaláveis. Firmes. Nós somos convidados a tirar os olhos desse reino do mundo abalável para nos concentrarmos e adentrarmos em Sião, que é a capital do reino eterno de Deus. Isso é empolgante. A palavra de Deus nos convida para um reino sem fim. E você precisa estudar a palavra de Deus todos os dias. E é por isso que eu recomendo que você tenha esse material, o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Aqui há pérolas preciosas que vão nortear seu estudo da palavra de Deus e vão abençoar sua vida e a sua família. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já já. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Essa é um bom resumo, uma boa síntese de Hebreus para dizer qual é a dificuldade principal. É recusar ouvir aquele que fala. E ao longo do livro de Hebreus, Deus tem falado. Cenas têm aparecido. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estudar a Bíblia é uma grande bênção, uma grande bênção. Eu quero convidar você a ter este material aqui, ó. Recomendo que você tenha, que é o comentário da escritora norte-americana Ellen White sobre o nosso guia de estudos. Então, é uma seleção de passagens dos amplos escritos da autora norte-americana sobre o material que nós estudamos ao longo dessa temporada. Eu tenho certeza que você que quer conhecer um pouco mais, você que é um professor da Escola Sabatina, talvez um professor da Escola Bíblica Dominical, ou alguém que tenha aí, que goste de estudar com profundidade a Bíblia, isso aqui vai te ajudar, tá bom? Então, se você deseja adquirir, você já sabe, acesse cpb.com.br. Vamos continuar conversando aqui sobre o tema de Hebreus, porque a conversa aqui está muito saborosa. Pastor Adriane, o autor de Hebreus, que nós cremos ser o apóstolo Paulo, era um erudito e versado nas Escrituras e entremeou no seu texto várias citações do Antigo Testamento. E aqui na seção que nós estamos, ele vai puxar um fio aí que vem lá de Daniel no capítulo 7. Faz para a gente aí uma explicação desse uso que ele faz de Daniel 7, por favor. Isso é muito importante porque a gente já mencionou em conversas anteriores que o Cristo que ascende aos céus e recebe toda a glória, toda a honra por estar assentado à destra de Deus o Pai, esse quadro não significa que a história do mundo acabou. E ele diz, como nós já lemos, no capítulo 10 até, que ele está aguardando para que os seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés. E quando a gente menciona isso,
a gente tem a ideia aqui de que a gente ainda não vê todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, né? Ou sendo dominadas por Ele. E é por isso que é tão importante essa ideia do juízo que é mencionado aqui em Sião, Deus sendo mencionado, sobre o cuidado que a gente tem que ter também. Eu quero mencionar algo sobre esse cuidado. Mas o ponto fundamental é que essa ideia de juízo, elaborada especialmente à luz de Daniel, explica para a gente como é que os inimigos de Deus, os poderes, né, que se colocam contra ele, serão finalmente colocados debaixo dos seus pés para esse reino que nunca vai ser abalado, se estabelecer de maneira plena, né? Então esse é o elemento, digamos, entre os poderes. Hebreus vai trazer também essa ideia de que existem poderes que são inimigos de Deus, e as profecias retratam isso, mas nos alerta que a gente não deveria se colocar também na condição de inimigos desse Deus que quer nos salvar, porque senão nós seremos parte da destruição também. Ele vai destruir os inimigos, né? Então a gente mencionou que a carta aos Hebreus é uma palavra de exortação. Assim é descrita a carta inteira no capítulo 3, né, no verso 22. Essa é uma palavra de exortação. Essa palavra de exortação, que enfatiza muito a ideia de que Deus fala, ela tem, só repetindo, uma elaboração doutrinária de Cristo, e ela vai sendo intercalada com exortações pastorais. E essas exortações, elas se repetem, e elas vão enfatizando cada vez mais, elas vão clarificando umas às outras. Capítulo 2, a gente tem como é que a gente vai escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? É algo interessante. Capítulo 3, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz que convida é a voz que no final do capítulo 3 está dizendo, essa palavra de Deus, ela penetra a alma, ela julga todas as coisas. Né? Todas as coisas estão expostas diante dessa palavra de Deus. Então a palavra convida, ele fala hoje, porque hoje é o momento, cuidado, o julgamento de Deus vem, né? Quando a gente vai para o capítulo 6, é impossível se arrepender se você se coloca em inimizade com Deus. Capítulo 10, se você continua deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício e tal. Então todas essas ênfases têm aqui no verso 26, 25, algo muito importante, que eu acho que resume muito bem tudo isso que foi falado em termos de advertências. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Essa é um bom resumo, uma boa síntese de Hebreus para dizer qual é a dificuldade principal. É recusar ouvir aquele que fala. E ao longo do livro de Hebreus, Deus tem falado. Cenas têm aparecido. Nós estamos em Sião. Deus é juiz. O sangue de Cristo fala coisas superiores ao do sangue de Abel, porque o sangue de Abel, Deus fala para Caim, né? O sangue do teu irmão está clamando aos meus ouvidos aqui, eu preciso agir como justo juiz. Né? Eu creio que o livro de Daniel ajuda a gente a entender bem esse quadro. É bem isso, né, Luiz? Porque lá em Daniel capítulo 7 se ressalta a noção do juízo. Em realidade, nós sabemos que o livro de Daniel, na sua sessão ou nas suas sessões proféticas, ele faz alusão a uma sequência de impérios sucedidos, no fim, pelo estabelecimento do reino de Deus, que se inicia a partir do estabelecimento do juízo. Então, em Daniel 2, isso está enunciado, o juízo está enunciado com a figura da pedra. Em Daniel 7 é desenvolvido isso com a figura de um ancião de dias que se assenta e os tronos, os livros são abertos. Em Daniel 8 isso é retomado quando dois anjos estão conversando após uma sequência imperial e eles perguntam até quando essas coisas ruins que estão acontecendo com o povo de Deus aconteceriam. Daniel 8, 13 e 14. Daniel 9 há uma explicação. Daniel 10 a 12 há uma ampliação desse mesmo contexto, né, de sequência imperial sucedida pelo juízo e estabelecimento do reino de Deus. Vamos pensar no que Daniel 7 nos informa a respeito desse assunto de juízo que o apóstolo Paulo está enfatizando em Hebreus, puxando a partir de Daniel 7. Legal. Eu quero tomar esse assunto de um raciocínio primário, porque logo aqui no tema da segunda-feira do nosso guia de estudos, é feita uma pergunta muito curiosa aqui. E fala assim, se o que está escrito em Hebreus 12, verso 23, o que é colocado ali, é uma celebração, por que Deus é descrito como um juiz? Um juiz pode fazer parte de uma festa? Que pergunta, né?
Porque a ideia que todos têm de um juiz é aquele que vem para condenar. Aquele que vem para, de certa forma, dar o veredito e fazer coisas que parece que não são favoráveis às pessoas. Mas essa não é a ideia bíblica. No entanto, temos um livro na Bíblia, lá no Antigo Testamento, chamado Livro dos Juízes, que foram indivíduos, conta a história de indivíduos que foram enviados como juízes do povo de Deus, ou seja, libertadores do povo de Deus. São heróis, né? São heróis, em tempos de opressão. Existia uma opressão no povo de Deus. Israel sabia disso, os hebreus sabiam disso. Havia um tempo de opressão, o povo clamava, Deus enviava juízes. Enviou ali todos eles, alguns até estão na galeria da fé, como Gideão, como Sansão, enfim. E acontece que esses juízes vinham para libertar o povo, ou seja, a ideia de um juiz é a ideia de um libertador. Como deixar o libertador fora da festa? A festa é o recebimento do reino de Deus. Então, como deixar o juiz, a figura do juiz de fora? Gostei, a figura do juiz de fora. Um abraço para todos os meus amigos de juiz de fora. Como deixar o juiz, fora dessa? Então, o que eu vejo aqui no livro de Daniel, até mesmo nesta comunicação que Daniel, na maneira como tudo foi escrito aqui para nós, é de uma maneira muito bonita. Eu comentava com o pastor Milho ali fora a grandeza desse texto. Porque Deus aqui, na sua mensagem a Daniel e na sua permissão em inspirá-lo a escrever desta forma, não negou que as dificuldades elas existem. Mas é necessário para isso o quê? Um juiz. Eu não consigo me ver livre desses movimentos que acontecem. Então, assim, a gente encontra aqui uma estrutura dentro do livro de Daniel, no capítulo 7 especificamente, onde ele recebe aquela visão daqueles animais que são a representação de reinos que seriam sucedidos, enfim. Reinos que oprimem o povo de Deus. Esse é o detalhe. São reinos que ofendem, que oprimem, que alteram a realidade do povo de Deus. E agora vem a maneira como o texto é apresentado. Eu gostaria de ler aqui algumas coisas para vocês. Dá uma olhadinha ali no verso 8 do livro de Daniel, no capítulo 7, Daniel 7, verso 8. Fala que ele estava a observar os chifres que havia sobre o quarto animal. E eis que ele subiu, então, um pequeno. Os chifres eram poderes, Poderes políticos. E acontece que surge agora um outro. E quando é apresentado esse poder que surge, é dito logo no verso 9, mas eu continuei olhando, mas foram postos alguns tronos. Olha que contraste. Surge um poder na terra, ele vai ser um poder agressivo, mas eu continuo e foram postos uns tronos. O ancião de dia se assentou, sua veste era branca, o seu trono em chamas de fogo, um rio manava diante dele, os anjos, a cena dos anjos que você tem lá em Hebreus. Os anjos estavam ali e se assenta o tribunal e se abrem os livros. Mas ele comenta ainda um pouco mais com Daniel. Eu estive olhando, vozes insolentes saíam deste chifre pequeno. Ou seja, não era só um poder político, ele também é religioso. E acontece que nessa abordagem, a gente percebe aqui que no próximo verso, surgem então palavras insolentes. Elas são ofensivas, mas no verso 13 é dito assim, vinha alguém nas nuvens do céu como filho do homem, e ele se dirige ao ancião de dias. Então, o seu reino, no verso 14, jamais será destruído. Quando a gente chega no verso 17, os grandes animais estão sendo apresentados ali como sendo reinos que ofendem o povo de Deus. Mas no verso 18 diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Aos contrastes, quando você vem no verso 21, eu olhava, aquele chifre fazia guerra contra os santos, ele prevalecia. E no verso 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E por fim, ele diz assim, recupera basicamente todo esse compartilhamento dessa visão no verso 23. O quarto animal que tem os 10 chifres, que profere palavra contra os santos altíssimos, aquele chifre pequeno, que se propôs em mudar tempos e leis para confundir o povo. Ele é apresentado, verso 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O domínio e a majestade pertencem aos santos do Altíssimo. Fica muito claro aqui, pastor Nobreza, que em Daniel 7, citado lá em Hebreus, em Sião, Nova Jerusalém, que está no céu, é a capital desse juízo. É onde esse juízo está acontecendo. E o que esse juízo está fazendo, conforme o pastor Luiz colocou?
Ele está julgando os atos perversos dos inimigos do povo de Deus. Existe a maldade, existe o pecado, existe a dureza da vida, mas tudo isso já foi superado. E agora, em juízo, em favor do povo de Deus, todos esses estão sendo julgados, estão sendo inocentados, estão sendo advogados pelo próprio Cristo Jesus. E é por isso que nós temos aqui então o verso 26, trazendo para Hebreus de novo aqui o assunto, voltando de Daniel para Hebreus. Hebreus 12, 26, diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele próprio dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Detalhe aqui interessante, pastor Miller sempre nos lembra o contexto de Hebreus, né? O autor escreve para uma igreja perseguida, humilhada, que estava no calabouço, às vezes sem dinheiro, sem comida, não é? E aí nós temos o rei, a gente tem a figura de Jesus, o rei, o sacerdote, lá no santuário. Nós temos a figura de Sião. Mas esse texto aqui, ele evoca, como já estudamos em Daniel aqui agora, um Deus que ele vindica, ele restitui aquilo que é de direito para o seu povo. E no caso aqui, o nosso guia de estudos até lembra, no caso, quando Débora, Baraque, eles estavam ali numa guerra contra os inimigos e Deus disse, eu estou com vocês. E Deus fez o chão tremer. Chão tremer, fosse no Monte Sinai, fosse numa batalha, fosse em Atos 4:31, que eu vou mencionar aqui agora, chão tremer, Deus estava ali. Deus estava ali para um momento de grande bênção, Deus estava ali para um momento de libertação. Então aqui no caso, quando Débora e Baraque, juízes do povo de Deus, eles têm uma grande batalha e Deus fala, eu estou com vocês, essa guerra é minha. E eles vencem ali o Cícera, né? Que é o inimigo do povo de Deus. Isaías 13, ali no verso 13, inclusive, já menciona que esses detalhes, a presença de Deus, onde o chão treme. Olha, portanto farei estremecer os céus, a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Detalhe, Deus não deixa passar uma situação que Ele não possa ver. E hoje alguém que nos assiste, nós que estamos aqui, talvez tenha uma situação que você está dizendo, Senhor, eu não estou entendendo por quê. Porque parece que o mal vence, aparentemente triunfa sobre a minha vida. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Deus está percebendo tudo. Não há nada que Deus não veja. E Ele promete, olha, ainda terá esse momento em que Deus fará o chão tremer e os céus tremer também. Céus tremer, os poderes do inferno, os demônios que hoje aparentemente às vezes triunfam, eles serão estremecidos pelos poderes de Deus e os poderes da terra, os inimigos aparentes do nosso mundo. Agora um detalhe que eu quero, para poder fechar assim de maneira mais positiva, o texto de Atos 4:31 diz assim, olha, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Onde Deus está, o chão treme. Eu fico assim pensando, Senhor, eu quero estar num lugar que o chão trema, porque eu vou estar orando, porque eu vou estar na bênção. O chão treme quando alguém diz, Senhor, eu estou do teu lado para pregar o Evangelho. Amém. E quero o teu Espírito na minha vida, porque os inimigos de Deus, um dia, eles vão ver o chão tremer, o céu tremer, pelo poder desse Deus maravilhoso que vindica, que devolve aquilo que pertence ao seu povo. O que é de Deus, ninguém põe a mão. Amém. Como nós vemos em Daniel, Deus restitui. Pode passar reino, outro reino, mas na hora certa, no tempo do Senhor, tudo é resolvido e a bênção, ela fica mais clara. A palavra final será sempre de Deus. Sempre de Deus. As consequências finais serão sempre em Deus e em prol de todos aqueles que o amam e o servem. Você sabe que isso, em toda a história, isso vai acontecer no tempo do fim. Quando você vai para Apocalipse 14, por exemplo, a segunda mensagem angélica, caiu a grande Babilônia. Babilônia representa um sistema místico, religioso, político, aparentemente inquebrantável, sem fim. A imagem é de uma cidade-estado poderosíssima. Maior de todas. Porém, o anúncio do anjo é caiu. O verbo está no passado, já indicando que ela vai cair, você pode ter certeza disso.
Deus vai abalar essa estrutura político-religiosa que oprime o povo de Deus e que vai se levantar uma vez mais contra o povo de Deus. Então, quando nós fomos tentados a imaginar de que os poderes do mundo, eles são sem fim e que nós temos que nos curvar sobre eles, diante deles, porque não tem mais solução, não se esqueça que o nosso Deus é poderoso e Ele vai abalar os poderes da terra. Ele vai abalar os poderes da terra para beneficiar o seu povo e devolver ao seu povo o reino e o domínio. O nosso programa vai para um rápido intervalo, volta já já, não saia daí. Na caminhada da vida, nada melhor do que estar dando as mãos para Deus, né? Quando a gente vai agora no próximo texto, Salmo ainda 62, verso 4, diz que aqueles que se refugiam no Senhor, eles não se abalam. Aqueles que fazem do Senhor a sua morada, né? Aqueles que se abrigam no Senhor, aqueles que se escondem no Senhor, aqueles que têm a Cristo Jesus como sendo o seu abrigo seguro, o seu refúgio, né? Isso faz até lembrar outros textos especiais. A gente tem aqui também o Salmo 112, verso 6, que diz assim, que os justos não se abalam. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estudar a Bíblia é uma maravilha. A Bíblia é o alimento para a nossa vida. Sem a Bíblia nós não somos nada, ficamos perdidos. A Bíblia é a revelação de Deus. E falando em revelação de Deus, você precisa estudar o livro do Apocalipse. Como assim o Apocalipse? Sim, o Apocalipse significa revelação, você sabia? E revelação de quem? Ah, pastor, deve ser das bestas, dos dragões. Nada disso. Revelação de Jesus. Olha que coisa linda, um livro que revela Jesus, foi escrito para revelar Jesus. Ele se revela, ele fala aquilo que é importante para nós nesse livro. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Apocalipse, eu vou te recomendar este material aqui, ó. É uma revista que foi desenvolvida de maneira belíssima, ilustrada, com imagens, com textos interativos. Aqui você vai ter uma visão panorâmica de todo o livro do Apocalipse, seus símbolos, seus códigos, os monstros, as bestas, o herói, os antagonistas. É uma grande história explicada aqui e apresentando a você os temas profundos e necessários da Palavra de Deus. Então, se você quer receber essa revista, você já sabe o que tem que fazer, né? Ou você acha que você tem que pagar por isso? É claro que não. Isso aqui é um oferecimento dos Anjos da Esperança para você. É só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela ou ligar em horário comercial para esse número que nós vamos ter a alegria de enviar totalmente de graça para você essa revista que vai revelar Jesus para você e para a sua família. Vamos continuar conversando sobre Hebreus agora. Amigos, reino inabalável é a oferta de Deus para todos nós. Ele tem um reino e nós somos convidados a participar desse reino. O texto de Hebreus 12, verso 28, diz que nós receberemos um reino inabalável. E no verso anterior, pastor Luiz, você até mencionou esse verso num bloco antes, ele falou também para que ele abala o mundo para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Fala para a gente um pouquinho disso daí, desse abalo que Deus faz e da permanência dessas coisas que não podem se abalar. Aquilo que se abala não pertence a Deus. Aquilo que pode ser abalado e destruído não é o que Deus quer conservar, senão essas coisas seriam inabaláveis. O fato é que quando Deus abala, é para, de certa forma, peneirar, purificar, sacudir e deixar apenas aquilo que lhe pertence. Acho muito interessante a maneira como o nosso guia trouxe para a gente aqui algumas referências bem pontuais sobre coisas que não se abalam. No Salmo 15, verso 5, é dito que o Senhor não se abala. Então, se há algo que não se abala, é o nosso Deus. Ele não pode ser abalado. E por isso, deveríamos ter muita atenção nisso. Mais do que em qualquer outra coisa. O Senhor, nosso Deus, não se abala. Precisamos nos apegar naquilo que não se abala, porque o que se abala será destruído. No capítulo 16, verso 8 do livro de Salmos, diz que os que seguram nas mãos do Senhor não são abalados. Ou seja, o Senhor não se abala. E os que com ele vão também não se abalam.
Que legal isso. Quando a gente vai para o capítulo 21, verso 7, é dito que os que confiam no Senhor não se abalam. Não é só você estar segurando para poder se garantir, é você confiar nele, em tudo que ele é, e estar com ele falando, não, é por causa dele que eu estou aqui firme e seguro. No verso anterior você leu que o que segura na mão do Senhor não se abala. Me veio à mente a imagem de um pai, Sim. de uma mãe, Sim. segurando a mãozinha. Seu garotinho, sua garotinha. Como a gente se sente seguro, né? É verdade. Eu me lembro dos tempos que eu andava segurando a mão da minha mãe. Agora eu seguro a mão da minha filha. E eu acho que isso transmite segurança. Esse é o nosso Deus. É verdade. A gente não se abala se está com Ele. Na caminhada da vida, nada melhor do que estar dando as mãos para Deus, né? Quando a gente vai agora no próximo texto, Salmo ainda 62, verso 4, diz que aqueles que se refugiam no Senhor, eles não se abalam. Aqueles que fazem do Senhor a sua morada, né? Aqueles que se abrigam no Senhor, aqueles que se escondem no Senhor, aqueles que têm a Cristo Jesus como sendo o seu abrigo seguro, o seu refúgio, né? Isso nos faz até lembrar outros textos especiais. A gente tem aqui também o Salmo 112, verso 6, que diz assim, que os justos não se abalam. Aqui eu acredito que existe, além de uma compreensão daquilo que não se abala, um convite, não é verdade? Um convite para a gente poder olhar para esse Senhor que não se abala, segurar nas mãos dele, fazer dele o nosso refúgio, da gente confiar nele e de nós também procurarmos, através de Cristo Jesus, a justiça que ele pode trazer para a nossa vida, a perfeição que ele pode trazer, essa substituição em Cristo Jesus, para que possamos prosseguir com ele também. Muito interessante. É interessante que Hebreus ele vai trabalhar uma figura de instabilidade do ponto de vista, digamos, local ali para a audiência de Hebreus. Os sofrimentos e as perseguições deixam as coisas, né, sem estabilidade, elas desestabilizam a vida da gente e a vida das pessoas aqui da audiência de Hebreus também ela oscila. Lembrem-se, vocês estão cuidado, né? Então ela oscila muito. E como resposta para isso, nós temos figuras como a âncora, que dá estabilidade, a âncora que é a esperança no santuário de Deus, né? Nós temos a afirmação de que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, estabilidade. E aqui no nosso contexto, essa instabilidade e estabilidade é levada para o aspecto cósmico, né? A ideia de um Deus que é o mesmo. Um outro elemento que eu acho que é importante a gente observar, o verso 28 fala que estamos recebendo um reino inabalável, portanto estável, né? E aí, mas ele vai falar, olha, isso é muito bacana, muito bonito, mas olha o que vem junto. Já que a gente está recebendo esse reino, é necessário reter a graça. Cuidado para não perder, não é? Cuidado para não aqueles que foram iluminados não deixarem, como é a ênfase de Hebreus ao longo da carta. E de que maneira a gente retém a graça? É servindo a Deus de modo agradável. E ele vai dizer com reverência e temor. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Mais uma vez o tema do temor sendo levantado. Exato, aí, sempre né? se lembrando, Deus Adriane, vai trazer a juízo, né? um parêntese aqui rapidamente. Reter a graça foi o verbo que você destacou aí, né? A graça é algo muito forte. E ela precisa de uma estrutura que a contenha, que a retenha. Então, por isso que o justo precisa ser inabalável também, como você destacou. Porque senão, eu fiquei pensando numa estrutura que ela não está completamente fechada, ela não está totalmente amarrada, estruturada, e o conteúdo dela escapa. A graça vai escapar se você não a retiver. E como que se retém a graça? Se firmando em Cristo, porque Ele é inabalável, nós também podemos ser, e quando Ele deposita essa graça em nós, ela fica em nós, ela não sai de nós. E aí, nesse contexto, né, lógico que tem toda essa estabilidade de Jesus que traz para nós essa base, e à luz de tudo isso, o foco de Hebreus vai ser como é que a gente retém graça. Eu acho que o pastor Edmilson gosta muito dessa parte aí. A gente retém graça servindo a Deus. Amém. É isso mesmo. Não é? Dando estudo bíblico. Dando estudo bíblico e também em meio ao estudo bíblico, em meio ao meu trabalho para Deus, meu serviço missionário para Deus. É admirável você observar aqui, assim, como Hebreus ele trabalha, né? Já que nós temos um Jesus maravilhoso no santuário, nosso rei,
já que está provado, a Bíblia fala, fica tranquilo, tem inimigos, tem demônios que te perseguem, tem gente aqui, tem reinos, potestades aqui na terra que te perseguem, já vimos isso, inclusive no bloco anterior. Agora, qual deve ser a reação do hebreu? Qual deve ser a minha reação, enquanto eu vivo, já que eu tenho acesso ao trono da graça de Deus? Olha, ali no capítulo 12, verso 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, beleza? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Reter a graça, sirva a Deus de modo agradável. Lá no capítulo 13, no verso 15 aqui, tem mais algo que diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Coisa linda aqui. Sabe, quando nós, em Sião, nós nos tornamos o reino sacerdotal, né? Pedro fala isso: vós sois nação santa, sois sacerdócio real. Nós que confessamos Jesus como nosso Salvador, nós que adentramos ao santuário celestial com as nossas orações, nós somos sacerdotes. Nos tempos do Velho Testamento, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios, né? Cordeiros e mais cordeiros, enfim, já falamos aqui. Agora, qual é o sacrifício que Deus espera do sacerdócio real hoje? Sacrifício de louvor. Duas formas da gente compreender o que é o sacrifício de louvor. Uma delas é confessar Jesus como seu Salvador. Eu vou ser sincero, eu tenho para mim que se existe algo que estremece, que causa raiva no inimigo, é quando você diz assim: eu digo isso. Nas minhas orações, às vezes eu digo em voz audível. Tem gente que gosta de orar para o diabo não escutar a oração. Eu às vezes oro para ele ouvir. De manhã cedo eu digo: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, eu te amo, Jesus. Amém. Tu és a força da minha vida. Sabe, confesse a Jesus Cristo, isso é um sacrifício de louvor. Outra coisa, realize as boas obras de Cristo, como pastor. Você conhece meu coração já, nobreza. A nossa convivência já permite isso aqui. As boas ações, como por exemplo aqui o nosso guia, lá no finalzinho aqui na parte de quinta-feira, cita assim: olha, ser hospitaleiro, visitar os que estão na prisão ou foram maltratados, sabe? Você viver uma vida de excelência para Deus com boas obras, amando as pessoas. Isso é um sacrifício de louvor. Nobreza, e sabe o que eu acho assim, como experiência, né? Uma coisa fantástica. Em certa ocasião, eu tenho um amigo chamado Sérgio Marcelino, até mando um grande abraço para ele aqui, e ele me conduziu... Quero contar quantos abraços você mandou aqui nessa temporada. Muitos. É o povo que a gente ama, né? A gente tem sempre que mandar um abraço, na verdade. Então, ele me deu uma experiência maravilhosa, porque ele foi alguém que na minha juventude, adolescência para a juventude, me chamou para um trabalho especial. Ele falou: Luiz, vamos começar a fazer uma visita em um hospital. Eu fiz um contato, nós vamos lá, e nós vamos ajudar aquelas pessoas que estão lá em processo de fase terminal. Era uma enfermaria, segunda enfermaria de um determinado hospital, na ala feminina. Nós vamos lá para orar com essas pessoas. Nós encontramos diversos casos lá, diversos casos. Inclusive alguns que tenham memórias assim, muito especiais. Mas sabe qual que era o maior efeito disso? É que nós íamos lá para servir. Nós levávamos algumas coisinhas que eles muitas vezes nos pediam, porque não tinham acesso. Nós levávamos algumas coisas que eles precisavam, como surpresa. Eu levava o violão e nós cantávamos músicas com eles lá no hospital. Nós passávamos tempo e orávamos com aquelas pessoas lá. Fazíamos daquela uma hora que moveria eles por alguns dias, até que chegássemos novamente. Tinha que ser um momento alegre. Isso. E sabe qual era o maior efeito disso? É que quando nós saímos de lá, nós éramos os beneficiados. Amém. A gente ia para fazer pelo outro, como você mesmo colocou, para poder fazer o outro se sentir bem, para poder entregar para o outro. Mas o milagre acontecia no meu coração. Me formava, louvor, exatamente, eu saía dali feliz, alegre, por ter me deslocado da minha casa, preparado todas as coisas, entregue, um sorriso, uma palavra, isso fazia muita diferença. Você visita as igrejas por aí? Eu tenho uma alegria de, no estado de São Paulo, visitar as igrejas. Temos 2.034 igrejas, se eu não me engano. Você encontra, dentre os mais felizes, sabe? Posso mencionar aqui, ó, João Polizelli, na região oeste, Antonieta, sabe? Vários irmãos missionários, irmão Sebastião, a irmã Branca ali em Serrana,
São irmãos missionários. Manda um abraço para eles. Manda um abraço Vejam para eles. os irmãos solidários. Estão assistindo, porque eles assistem. Manda um abraço para vocês agora, são felizes. Os irmãos da ASA, a tia Inês, em São José dos Campos, por exemplo. Legal. Vários irmãos. A Silvana, nossa líder da ASA na Paulistana. Olha, a igreja é feliz, o movimento cristão é feliz. Mas quando você vê aqueles que são mais solidários e aqueles que são mais missionários, estes estão dentre os mais felizes, que sempre oferecem sacrifícios de louvor ao Senhor. Nós temos, esses irmãos têm problemas? Tem problemas, claro que tem. Sabe? Perseguidos às vezes falta alguma coisa. Um dia, não vou falar quem, uma das pessoas, pastor, eu quebrei minha dentadura, pastor, e eu não posso parar de pregar o evangelho. E eu fiz questão de ajudar, sabe? Porque é muito feliz, entendeu? Então, olha, enquanto ainda não chega o nosso Cristo Redentor, a volta de Jesus, prega o Evangelho, seja solidário, seja grato, feliz e grato. Olha como que é interessante, o apóstolo termina essa sessão aqui falando o seguinte: sirva a Deus dessa maneira, de uma maneira agradável, com reverência e santo temor. Lá no Sinai, o povo teve medo, mas deveria ter o temor do Senhor. Na Nova Jerusalém, nós celebramos com alegria agradável, mas com santo temor, reverenciando e obedecendo a Deus, porque Deus é eterno, Ele é inabalável, e aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Amém. Esse é o convite de Deus para você. Venha viver para sempre. Venha viver uma vida inabalável em Deus. Esta promessa maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Um forte abraço. Que Deus te abençoe muito. Eu espero você na próxima semana. Até lá.